Olá! Hoje daremos início à nossa fundamentação teórica do projeto Educação em Saúde. Esse projeto foi elaborado pelas alunas do Grupo Lagoa da Conceição. Essa atividade foi proposta pelos professores que ministram a disciplina de Processo de Viver Humano 2 da segunda fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Daremos início à contextualização da temática do projeto, que consiste na promoção da saúde mental dos jovens residentes do bairro Lagoa da Conceição em tempos da pandemia de Covid-19. Nosso tema foi escolhido após uma reunião com a enfermeira responsável pelo centro de saúde na região da Lagoa da Conceição, relatando o aumento de jovens procurando assistência de cunho psicológico. Tal comportamento foi notado com a volta às aulas após um retrocesso da pandemia em Florianópolis. O público-alvo do nosso projeto são os jovens na faixa etária de 12 a 18 anos residentes da Lagoa da Conceição. Tais jovens vivem em contexto de grande movimentação, pois a lagoa é um território turístico. Nosso objetivo geral é ressaltar a importância do cuidado da saúde mental desse jovem em um período pandêmico, juntamente com as mudanças voltadas para esse período do ciclo vital. A seguir, abordaremos a fundamentação teórica, que são as bases epidemiológicas, antropológicas, profissionais e educacionais. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona determinados marcadores de saúde. Além daqueles voltados para a própria doença, outros, como índices de vacinação e doenças presentes na comunidade, chamaram a atenção, pois além de afetar o bem-estar da população local, afeta diretamente nosso público-alvo, os jovens. A presença de movimentos anti-vacinas, tanto na esfera virtual quanto na local, influenciou na redução da busca por imunizantes. Em Florianópolis, a cobertura vacinal atingiu, em 2019, 62,15%, porém em 2020 caiu para 47,10%. Além da questão vacinal, vem se percebendo o aumento da taxa de detecção de sífilis adquirida entre a faixa etária de 12 a 18 anos. E com o perfil pandêmico de 2020 a 2021, o cenário se intensificou, colaborando para a baixa procura de tratamento para as ISTs, principalmente a sífilis. Estas informações, tanto a questão vacinal quanto das taxas de detecção, são importantes para determinar as necessidades da população da Lagoa, a qual queremos auxiliar. Diante de algumas informações noticiadas, os casos de violência doméstica, física ou psicológica aumentaram significativamente em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa realizada em 2020 por uma ONG chamada World Vision, o aumento da violência física, emocional e sexual podem variar de 20 a 32% da média anual das estatísticas oficiais anteriores de todo o mundo. Estes dados apresentam uma realidade onde sinalizam a necessidade de atenção à saúde mental. Contudo, por meio da OMS, em torno de 10 a 20% dos jovens de todo o mundo vivenciam transtornos emocionais, além de ansiedade e depressão. No Centro de Saúde da Lagoa da Conceição estão cadastradas 10.044 pessoas, das quais apenas 7.762 frequentam ativamente o local. Desta quantidade, 615 são jovens entre 12 e 18 anos. Conforme relatos entregues pela enfermeira responsável do centro de saúde, houve um crescimento na procura de ajuda para lidar com a saúde mental. Esta mesma procura se deu por adolescentes de faixa etária entre 12 a 14 anos, residentes nas proximidades. A partir do PENSE de 2019, trouxemos algumas das pautas analisadas, como, por exemplo, a existência de amigos próximos, onde o contexto da saúde mental é um indicador interessante para a fase da adolescência, pois é esperado um maior envolvimento social desse jovem. Além disso, a inexistência de amigos próximos pode ser vista tanto como um sintoma, quanto como um fator de risco em saúde mental. Percebe-se que os jovens da faixa etária de 13 a 15 anos é a mais preocupante, pois tem maior incidência de tal sensação. Outra questão pertinente que o PENSE trouxe, se esses jovens estavam se sentindo preocupados nos últimos 30 dias. Assim, notou-se que as meninas jovens são as que mais têm tal pensamento. Após a investigação de certos indicadores, foi proposto ao jovem uma autoavaliação da sua saúde mental nos últimos 30 dias. O resultado foi uma avaliação negativa, mostrando que tal público está com a sua saúde mental abalada.
Segundo a antropologia, o objetivo principal dessa base consiste em compreender como os povos de uma determinada região vivem ou viveram. Dessa forma, nosso intuito consiste em traçar teorias, promovendo o encontro da saúde e da cultura. A Lagoa da Conceição se localiza ao leste da ilha de Florianópolis. O bairro possui cerca de 19,71 km², sendo dividido por uma ponte entre Lagoa de Dentro e Lagoa de Fora. Traçando uma linha do tempo, a trajetória da Lagoa da Conceição se inicia com as tribos indígenas, denominadas Tupis-Guaranis e os Carijós. Em meados do século XVII, houve a colonização pela corte portuguesa, na ilha de Santa Catarina, que escolheu o bairro para se estabelecer. No ano de 1750 foi fundada a freguesia da Nossa Senhora da Conceição. A cultura da região permanece ainda nos tempos atuais, dentre eles podemos sinalizar a pesca, a renda de bilro e as lendas de folclore. O público do bairro, embora sejam compostos por moradores antigos, há a presença de muitos jovens que contribuem para o comércio local, com bares, casas noturnas, restaurantes e outros, ocupando as praias e espaços naturais. Podemos evidenciar ainda o predomínio da tribo de skatistas, que já foram marginalizados, visto como um esporte de pessoas sem futuro, aplicação na contramão da atualidade, onde a prática virou um esporte olímpico. A fase da adolescência é a fase do ciclo vital primordial para a formação do indivíduo. Por vezes, o impulso destemido põe em risco a integridade e a saúde mental do jovem, por se colocar em situações inconsequentes e que brevemente se arrependem. De acordo com a enfermeira e antropóloga Leiner, o cuidado começa com respeito aos costumes, valores e preceitos de cada indivíduo. Na visão da enfermagem, é de extrema importância que os profissionais de saúde atendam a comunidade a partir da compreensão e respeito à cultura daquele local com um olhar macro, percebendo os costumes e práticas da região sem julgamentos. Assim, o respeito não deve ser voltado para apenas uma esfera social, mas sim abranger um todo para que tenhamos a capacidade de desenvolver práticas educativas. Após analisarmos alguns dados e demandas de atenção apontada pela rede de saúde local, nota-se que com a pandemia do Covid-19, os jovens desenvolveram ainda mais estes problemas. Foi identificado ainda que a maioria destes jovens desenvolveram a depressão após estarem ainda mais tempo em contato com seus pais e suas respectivas cobranças, com a internet, a ausência de contato físico e toda a problemática vivida por eles na fase da pré-adolescência. O enfermeiro tem papel crucial neste momento, pois com práticas educativas podem promover palestras para esses jovens. No entanto, com o cenário atual, prejudica a formação de grupos em ambientes fechados. O profissional da enfermagem podem utilizar as plataformas digitais para realizar essas reuniões, promovendo o acolhimento e disponibilizando meios de atendimento para eles. Bases profissionais. Profissão é o termo empregado a um trabalho ou atividade especializada dentro de uma sociedade, exercida por um profissional. Observa-se que o trabalho da enfermagem está interligado com o processo de cuidado desde a segunda metade do século XIX, quando Florence Nightingale inclui características no campo de atividades de cuidado à saúde. A enfermagem, como disciplina científica, vai se basear no cuidado, promovendo a vida, potencial vital, o bem-estar dos seres humanos na sua individualidade, complexibilidade e integralidade, agindo na prevenção de doenças e no cuidado do ser ao longo de todo o seu processo de viver humano. Logo, a ação de cuidar só se dá através do trabalho dessa parcela da população. Logo, o processo de cuidado é dividido em 3 dimensões básicas. A. Cuidar de indivíduos e grupos da concepção à morte. B. Educar e pesquisar, que envolve o educar intrínseco ao processo de cuidar, a educação permanente no trabalho e a formação de novos profissionais. C. A dimensão administrativo-gerencial, que seria a coordenação do trabalho coletivo da enfermagem, da administração do espaço assistencial, de participação no gerenciamento da assistência de saúde e no gerenciamento institucional. Nesse sentido, a prática da enfermagem vai ser heterogênea, pois vai se dividir em enfermeiros e em trabalhadores de enfermagem de nível médio, auxiliares e técnicos de enfermagem. Destacando que seus processos de trabalho, embora bastante próximos, não são equivalentes. Por esse motivo, o trabalho em equipe é de indubitável importância, onde os indivíduos possuem qualidades, experiência e conhecimentos
que vão potencializar a qualidade do atendimento e da utilização dos recursos, aumentando o desempenho dos profissionais. Todavia, dependendo, claro, do exercício de ser interdisciplinar e interprofissional. Sendo assim, dentro do processo de trabalho se destacam os elementos. Primeiramente, a atividade, que possui uma finalidade. 2. O objeto, que é sobre o qual a atividade é executada. 3. Os instrumentos, que seriam a matéria e o conhecimento, 4. Os agentes, que são aqueles que executam a atividade. E 5. A finalidade, que é o objetivo vinculado à execução da atividade, como ação terapêutica em saúde, controle de doença em escala social e recuperação da força de trabalho. Não devemos esquecer dos marcos importantes da história da enfermagem, como em 1926, que vai surgir a Associação Brasileira de Enfermagem, que tem como bases proteger e ampliar os interesses dos profissionais da enfermagem, fortalecendo o seu aprendizado e sua identidade através de eventos científicos e culturais, como, por exemplo, em tempos de pandemia, onde são realizados vídeos ao vivo, mais comumente a gente conhece como lives, onde os palestrantes de grande renome são trazidos para a disseminação do conhecimento, principalmente sobre casos como o mal do século e doenças mentais. Ato esse de indubitável importância no cenário atual. Assim, com o período populista, a gente vai ter a primeira Constituição em 1934 e o Grande Marco dos Trabalhadores e a Constituição das Leis do Trabalho e a fundação do Conselho Internacional de Enfermeiros e a REBEM, que é a primeira revista de enfermagem do Brasil. Continuando, em 73, é formado o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais, CORENS, que são encarregados de fiscalizar, disciplinar e zelar pela qualidade do serviço prestado pelos profissionais, baseado em valores éticos e legais. Juntamente, vai surgir os sindicatos, que têm como função a defesa dos direitos e interesses dos enfermeiros, uma pauta importantíssima, visto que com a pandemia do Covid-19 foram os enfermeiros, técnicos e auxiliares que encararam a exaustão e os riscos em prol de ajudar os pacientes na luta contra o vírus. Por conseguinte, verifica-se que há uma imensa necessidade de se proteger e de expandir essa classe, para que em situações como as atuais se tenha os profissionais em condições honrosas para suprir a demanda da população. Nesse sentido, é necessário observar também que com a nova República há a criação da Constituição Federal de 1988 e a Lei do Exercício Profissional, LEP, que seria a 2604/55, que busca regulamentar a profissão, que é presente até os dias atuais. Bases educacionais. Em sua obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire faz uma crítica à concepção bancária de educação, onde alunos são como depósitos de conteúdo. Ele se baseia no diálogo e diz que o diálogo é este encontro dos homens mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, da relação eu-tu. A pedagogia da problematização parte de que é importante desenvolver nos alunos a capacidade de detectar reais problemas e de atuar como agentes de transformação social. Assim, busca opções criativas para resolver os problemas. Com base nas 7 teses de Brissenden Leon, destacamos 2 delas. A tese 5, que diz: a educação deve reforçar a confiança das pessoas em si mesmas, que no contexto deste projeto se aplica no incentivo à autonomia, no instinto e criatividade necessários para que jovens tenham um melhor desenvolvimento e relacionamentos. E a tese 7, que defende que a educação deve fomentar a responsabilidade individual e a cooperação coletiva, que se relaciona ao momento pandêmico atual, em que cuidados como distanciamento social, uso de máscara e álcool gel são ações individuais que trazem uma em comum. Além disso, também pode garantir um bom convívio familiar e escolar. E como forma de colocar em prática o nosso projeto, pensamos em elaborar um vídeo com dicas de como cuidar da sua saúde mental, tomando os devidos cuidados em época de pandemia.
Além disso, vamos construir um folder com informações pertinentes ao tema abordado.